Bem, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre as técnicas de levantamento dentro do contexto de planimetria, em que o objetivo é estimar coordenadas E e N de pontos, ok? Bem, o que foi visto até agora na disciplina foi justamente ensinar para vocês como calcula coordenadas a partir de azimuth e distância. Então aqui a gente tem um azimuth, a gente tem a distância. Conhecendo azimuth e distância, a gente consegue calcular, né, coordenada, por exemplo, do ponto 2, a E do ponto 2 vai ser a E do ponto 1 mais a distância vezes o seno do azimuth, que é o DE, que está exemplificado aqui. E o N do ponto 2 vai ser o N do ponto anterior mais a distância vezes o cosseno do azimuth, né, que é o DN aqui representado. Tá? Então, esse é um procedimento muito simples, que a gente calcula coordenadas a partir de azimuth e distância. Bem, a gente viu que em termos práticos, a gente sempre parte de dois pontos com coordenadas conhecidas. Tendo as coordenadas desses dois pontos, a gente consegue calcular esse azimuth de partida. E com o azimuth de partida e o ângulo alfa, né, a gente consegue estimar coordenadas aqui de outros pontos, né, que é exatamente esse exemplo aqui. Eu tenho o ângulo alfa, tenho o azimuth de partida, né, e com base nisso, né, a gente consegue calcular as coordenadas dos demais pontos, né. Para isso a gente tem que calcular esse outro azimuth aqui do ponto 2 para os demais pontos, né, que nada mais é do que o azimuth anterior mais alfa menos 180. Né, esse é o exemplo que eu abordei nas aulas anteriores. E aí a gente consegue calcular as coordenadas para os demais pontos. Só uma diferença, ao invés de ponto 1 e ponto 2, a gente abordou nas aulas anteriores, eu acho que é ponto A, ponto B, né? C, D, E e F, tá? Mas basicamente é a mesma ideia, tá? Esse processo a gente chama de irradiação, é uma das técnicas planimétricas. Então, partindo de dois pontos que têm coordenadas conhecidas, a gente irradia e estima as coordenadas desse ponto de interesse, tá? Bem, só que uma situação prática. Aqui é aquele exemplo onde eu tenho um ponto aqui próximo à Casa da Ciência e esse outro ponto um pouco mais próximo ao RU. Tá? Então eu parto desses dois pontos. Bem, se eu quero mapear pontos que estão visíveis, por exemplo, pontos aqui no estacionamento, seria muito simples. Eu poderia aplicar diretamente esse processo de radiação que eu mostrei para vocês. Mas e se, por exemplo, o nosso interesse é estimar coordenadas, por exemplo, de pontos aqui na quadra de tênis, por exemplo. Tá? Então, como que a gente faria isso, sendo que eu não consigo ter visada direta aqui do meu marco? Eu não consigo, por exemplo, visualizar aqui esse ponto em que eu pretendo estimar as coordenadas, porque eu tenho um Glaucio Rocha aqui bem na frente. Então, qual que seria o procedimento? Então, uma das formas que a gente poderia conduzir, então parto desses dois pontos, e aí eu vou criando outros pontos intermediários. Então, por exemplo, crio um ponto aqui, crio um outro ponto aqui, né? Crio outro ponto aqui. Eu vou transferindo e eu vou calculando as coordenadas que são conhecidas, eu vou estimando coordenadas de pontos aí intermediários. Aí, por exemplo, seria muito fácil repetir esse processo. Se eu conhecer essas coordenadas, por exemplo, vou colocar aqui em amarelo, se eu conhecer essas coordenadas, né, desse ponto, para ver muito bem aqui, se eu conhecer essas coordenadas aqui desse ponto aqui em azul, desse ponto aqui em azul, né? E conhecendo essas coordenadas, a gente poderia aplicar o processo de radiação que foi mostrado anteriormente e calcular as coordenadas desse ponto aqui em verde, certo? Então,
eu tive que fazer esse processo de estimar coordenadas de outros pontos para estimar a coordenada do meu local de interesse, tá? E aí um procedimento que a gente faz para de alguma forma a gente ter um controle de qualidade desse levantamento é a gente concluir o levantamento em locais em que eu tenho coordenadas conhecidas, que são exatamente desses marcos aqui, tá? Então a gente cria poligonais em que que se inicia em pontos coordenadas conhecidas e se termina em locais com coordenadas conhecidas, tá? Porque a gente consegue fazer um processo de controle de qualidade, né? Porque a gente vai estimando as coordenadas de pontos aqui intermediários e equipamento gera erro. E esse erro ele vai se propagando. Então o que a gente faz? Eu erro um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, erro mais um pouquinho aqui, só que chega aqui eu consigo controlar esse erro e saber o quanto que eu errei. E aí eu consigo distribuir esse erro ao longo de todo esse levantamento, tá? Então é possível distribuir esse erro. E também é possível verificar se teve algum erro grosseiro. Por exemplo, ali ao invés, por exemplo, de anotar que o ângulo era 180 graus, anotou-se que o ângulo era 108 graus. Aí esse é um erro grosseiro que vai impactar num erro significativo em coordenadas. Então tem como eu fazer esse processo de controle de qualidade se eu inicio em lugar com coordenada conhecida e termino em lugar também com coordenada conhecida, certo? Então esse processo, esse outro método, a gente chama de poligonação, tá? Aqui a gente tem vários tipos. Aqui é aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, em que eu inicio com um ponto coordenado conhecido e termino nesse mesmo ponto coordenado conhecida. Aqui é uma outra forma, esse tipo de poligonal a gente chama de poligonal fechado. Uma outra possibilidade é essa poligonal enquadrada, em que eu inicio com dois pontos coordenados conhecidos e termino em outros dois coordenadas conhecidas. Então isso é bastante comum no contexto de rodovia, que acaba complicando. Você vai e faz o levantamento ao longo da rodovia e depois tem que retornar esse levantamento para os mesmos pontos, né? Então a gente vai lá, estabelece outros dois marcos com GPS e conclui o levantamento nesses outros dois marcos. Aqui tem outro exemplo de poligonal aberto, seria se a gente, por exemplo, caminhasse e fosse até as proximidades ali das quadras de tênis e não fizesse controle de qualidade, tá? Mas essa não é uma situação mais adequada. Aqui é interessante, como eu disse para vocês, que tem como a gente controlar esses ângulos aqui e no final, de uma forma bem simples, a gente consegue verificar o erro. Aqui é um exemplo em que o ângulo alfa aqui seria 270, o ângulo alfa aqui também seria 270, aqui também seria 270 e aqui também 270, porque eu tenho um quadrado aqui, certo? Só que na prática, se eu fosse utilizar a estação total, mesmo numa situação assim, ser um quadrado, a gente vai ver que não vai dar exatamente 270 graus, vai dar 270 graus, né, 0 minutos e 10 segundos. Então, por quê? Porque eu tenho equipamento e equipamento tem erro, tá? Então, é possível no final, vamos imaginar que errou 10 segundos aqui, 5 segundos aqui, 5 aqui, já deu 20. Errou mais 5 aqui, deu 25 segundos, tá? Então é possível a gente identificar que o erro total foi de 20 segundos e como essa poligonal ela tem lados, tem tamanhos iguais, a gente dividiria 20 dividido por 4, que daria 5 segundos de correção para cada ângulo alvo. Tá? Então essa é uma forma da gente fazer esse controle de qualidade e distribuir esses erros. Bem, feito isso, com essa poligonal a gente consegue estimar as coordenadas, por exemplo, de um ponto 5, de um outro ponto, por um processo de radiação, que é o que a gente viu até agora no momento, né? Que justamente, como a gente estimou as coordenadas, eu tenho as coordenadas do ponto 2, estimei a coordenada do ponto 3, aí eu consigo fazer
medir o ângulo aqui com relação ao ponto 5. Aí com base no alfa, eu consigo calcular o azimuth. Com o azimuth, tendo também a distância aqui de 3 para 5, a gente consegue calcular as coordenadas do ponto 5 por meio da irradiação. E uma outra técnica que a gente tem é a intersecção. Então vamos imaginar que eu não apenas quero estimar a partir desse ponto 3 para o ponto 5, mas eu também consigo visualizar esse ponto 5 a partir do ponto 4. Então a gente consegue aqui, né, até para se ter um controle de qualidade maior, a gente estimar as coordenadas do ponto 5 observando ele a partir de 2 pontos. Tá? Esse processo a gente chama de intersecção. Tá? Bem, esse processo de intersecção, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho coordenadas de 2 pontos, como se fosse ponto 3 e ponto 4, eu quero estimar as coordenadas do ponto 5. Para isso faz uso aí de algumas regras matemáticas, né? Eu não vou passar o passo a passo, mas eu vou abrir aqui, tem a apostila do professor Veiga da UFPR, em que ele explica bem esse exemplo. Ele explica o passo a passo, esses 2 pontos coordenadas conhecidas. No caso eu coloquei coordenadas E e N ali, mas eu tenho o ângulo alfa, o ângulo beta, são esses ângulo alfa, ângulo beta, o alfa mais o beta mais o gama dá 180, então a gente consegue, desde que eu conheço o alfa e o beta, calcular o ângulo gama, né? Como eu conheço coordenadas do ponto A e ponto B, eu consigo calcular a distância de A para B, né? Isso também é oriundo da própria estação total. De modo similar com a estação total, eu consigo calcular a distância A, também essa distância B, tá? Ou também isso daria para fazer com base na lei do seno, é possível, né? E por fim, por meio de azimuth, por exemplo, se eu pegasse aqui o azimuth de A para B, que eu conheço coordenadas do ponto A e B, se eu pegar o azimuth de A para B menos o beta, eu vou conseguir calcular o azimuth de A para C. Conhecendo o azimuth de A para C e a distância de A para C, que é o B, eu consigo calcular as coordenadas do ponto 5. De um modo similar, eu também conseguiria fazer esse mesmo processo aqui, considerando o ponto 4. Tá? Mas aqui vocês podem acompanhar o passo a passo. O professor Veiga explica, né, todo esse procedimento a partir aqui da página 172. E, bem, de uma forma geral, o que foi abordado nessa aula foram os métodos planimétricos. Então tem um processo de irradiação, que é o que a gente já tinha visto aí nas aulas anteriores, certo? E nem sempre ele acaba sendo adequado para fazer o levantamento de grandes áreas, né, em que eu não tenho visão entre pontos ali. Então por isso a gente adota a poligonação. E caso queira ter coordenadas ali com uma acurácia um pouco maior, não, levantando um ponto mais de uma vez, a gente aplica esse processo de intersecção, certo? E, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, ok? Até mais.